quero ministrar uma mensagem que Deus colocou no meu coração para essa tarde. Eu quero ser muito pontual naquilo que eu vou falar. Abra comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14, e nós vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 22 até o 33. Mateus 14, 22 ao 33, eu não sei qual é a tua versão. Se você quiser, você pode acompanhar comigo no painel, mas ouça isso, olhe para mim. Quem está comigo, diga glória a Deus. Sabe, existem 3 coisas que podem mudar a vida de uma pessoa. E a primeira delas é lugares. Repita comigo, lugares. Porque os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Se você quiser cuidar do teu corpo, pode ir para a academia. Se você quiser se alimentar, pode ir para a churrascaria. Mas se você quiser ouvir o que Deus está falando, vem para a igreja, vem para Emaús, vem para a conferência, vem para a casa de Deus. A segunda coisa que pode mudar a nossa vida são relacionamentos. Repita comigo, pessoas. Sabe, e tem uma frase que parece até meio coaching. Ela fala, você é a média das pessoas a qual você convive. Mas a verdade é que isso é bíblico, porque a palavra de Deus em Provérbios vai dizer, se você anda com os tolos, você fica cada vez mais tolo. Se você anda com os sábios, você fica cada vez mais sábio. Por isso nessa conferência você vai ter que tomar algumas decisões importantes na sua vida. E uma dessas será quem vai somar na tua história ou quem vai sumir da tua história. A partir de hoje, ou soma ou some. E por último, pastor, além de relacionamentos, além de lugares, o que mais pode mudar a minha vida? O que pode mudar a tua vida é aquilo que a palavra diz, o povo perece por falta de conhecimento. Sabe, eu sei que essa é uma igreja muito bíblica, mas quantas vezes a gente não está vivendo uma vida ativista e atarefada demais, aonde a gente consegue investir na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa empresa, até na nossa saúde, mas às vezes a gente esquece de investir na nossa vida espiritual. Você deveria e deve, eu creio que você faz isso, você deveria ler a Bíblia todos os dias, afinal de contas, você é nutrido por aquilo que você se alimenta. Mas você também deveria ler livros a qual vão abrir a tua perspectiva e te mostrar uma nova visão a respeito daquilo que Deus tem para você. E hoje eu trouxe um livro que por onde eu passo eu sempre levo ele. E esse livro na realidade ele existe há décadas e ele é um best-seller a qual todo cristão deveria ler. O nome desse livro é Bom Dia, Espírito Santo. A maneira como você começa o teu dia determina como você termina o teu dia. Você não deveria começar o teu dia ligando a sua televisão, abrindo as suas redes sociais ou consultando um jornal. Mas você deveria começar o teu dia dizendo Bom Dia, Espírito Santo. No final do culto, eu vou estar lá no hall de entrada. Você pode adquirir um livro desse, o valor é R$45. Você pode fazer um Pix ou então parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Se você parcelar em 10 vezes no cartão de crédito, muito provavelmente Jesus vai voltar, você vai subir e a parcela vai ficar. Amém? Mas no final do culto eu vou estar lá. Se você adquirir, quiser, eu faço uma dedicatória, dou um abraço em você, vai ser incrível poder te conhecer. Amém? Nessa tarde eu vim falar para alguém que deseja viver algo novo. Alguém quer viver algo novo? Não, alguém quer viver algo novo? Então antes de entrar nesse texto, construa comigo essa ideia. Sabe, a maior religiosidade que a gente pode viver é desejar uma casa nova, uma roupa nova, um carro novo. Mas quando a gente chega na igreja, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a pergunta é, qual é a parte nova de Deus que você quer experimentar? Qual é a face nova de Deus que você quer conhecer? E a verdade é que o novo de Deus, repita comigo, o novo de Deus, não é para quem recebe. O novo de Deus é para quem percebe. Não se apegue às coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Será que vocês não percebem, Emaús? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo, estou construindo um caminho no deserto. E quem quiser levanta as mãos que eu vou liberar essa palavra. Ei, acabou o tempo de você ouvir o que Deus está fazendo. Acabou o tempo de você só ver, só ficar assistindo o que Deus está fazendo. Acabou o tempo de você ver salvação na casa dos outros e na sua não. Por que, pastor? Por que você está falando isso? Porque a partir de hoje você não vai ver nem ouvir. A partir de hoje você vai se tornar parte
parte do novo de Deus para esse tempo. A sua casa não fica de fora, a tua família não fica de fora, os teus filhos não ficam de fora, a igreja Emaús não vai ficar de fora do novo de Deus. Será que tem alguém para receber essa palavra? Faça barulho para ele. Aleluia. Repita comigo: eu quero viver algo novo. Então entra comigo na passagem, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, e a palavra de Deus vai nos dizer: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas vendo ele que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa tarde é: você está a um passo de viver o novo de Deus. Sabe, mas qual passo é esse, pastor? O mesmo passo que Pedro decide dar em meio a uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco, de dentro de uma zona de conforto, e coloca Pedro numa zona de dependência, aonde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Sabe, Pedro naquela noite decide dar um passo fora da sua zona de conforto, e guarde isso para você. Deus não te criou para você viver uma vida confortável. Na realidade, o Evangelho não te conforta, o Evangelho te confronta. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a verdade é que a zona de conforto é um lugar maravilhoso para permanecer, só que nada acontece lá dentro. Você nunca vai viver o propósito de Deus para a tua vida dentro da tua zona de conforto. Você nunca vai desfrutar das promessas de Deus para a tua história dentro de uma zona de conforto. Não, pastor, você precisa entender qual é a maneira como Deus trabalha. Há um tempo atrás eu estava assistindo um documentário que falava a respeito de como um filhote de águia é gerado. Um filhote de águia, quando ele nasce, ele está num ninho acalentado e protegido pela mãe águia. Mas em determinado momento a mãe vê que o filho está pronto para voar, e ela não se comunica com ele, ela simplesmente pega as suas garras e lança o filho para fora do ninho. Aquele filhote logo deve pensar consigo mesmo: agora acabou, caindo de uma altura como essa, o que eu vou fazer? Vou me espatifar lá no final. E talvez você pode até ter chego nessa conferência pensando: pastor, não tem mais jeito, meu casamento acabou. Pastor, agora não tem mais saída, depois dessa minha empresa nunca mais vai se levantar. Pastor, o meu ministério, o meu chamado não vai mais ter jeito, agora acabou. Só que ouça isso: aquilo que você está chamando de ponto final, Deus está chamando de vírgula. Porque ninguém coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. O teu casamento é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua empresa é de Deus, o teu chamado ministerial é de Deus, e tudo que Deus começa, Deus conclui até o final. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: ó, fica tranquilo, você não vai desistir, você vai descansar. E quando aquele filhote de águia começa a cair, ele abre as suas asas e descobre o potencial que havia sido habilitado dentro dele. Então ele começa a voar. Ah, pastor, que linda história, mas o senhor não tem ideia do que eu estou passando. Não tenho mesmo. Aliás, fica com os teus problemas para você, que eu fico com os meus para mim também, ok? Mas toda vez que Deus vai marcar um encontro com um homem ou com uma mulher, Ele nunca marca no topo da montanha, mas é sempre no vale de ossos secos. Talvez você chegou aqui no fundo do poço, e talvez o fundo do poço foi um lugar onde Deus marcou uma reunião importante com você. E guarde isso para você: o fundo do poço não é o seu lugar. Aliás, você ainda vai dar água para muita gente que achou que você ficaria no fundo do poço. Aquele filhote de águia descobre isso.
E a palavra de Deus vai me garantir isso. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levante suas mãos, eu preciso liberar isso. Talvez você chegou cansado e Deus está falando, acabou o tempo onde as coisas vão funcionar na tua vida, porque tudo que funciona vem do homem, e tudo que o homem levanta, o homem tem que sustentar. Mas a partir de hoje, fique tranquilo, porque as coisas vão começar a fluir, e tudo que flui não vem do homem, mas vem de Deus. A partir de hoje, Deus está renovando as suas forças espirituais, as suas forças físicas, as suas forças mentais, porque você está prestes a entrar em uma temporada de viver algo novo. Pelo amor de Deus, me ajuda a ativar pelo menos 3 pessoas à sua volta. Bate na mão de 3 pessoas e fala: você está prestes a viver algo novo. A sua casa vai viver algo novo, a sua família vai viver algo novo. Ei, Emaús, eu estou aqui para falar. Tem gente que não pregava, mas vai começar a pregar. Tem gente que não orava, vai se tornar intercessor. Tem gente que não cantava, vai começar a adorar. Mas ouça isso, eu aprendo algumas coisas a respeito dessa passagem, para que eu e você pudéssemos viver algo novo. Posso pedir algo? Anote para você no teu bloco de notas, escreva no teu caderno, 3 chaves para você viver algo novo. E a primeira chave é: Deus vai te dar direção, sem te dar explicação. Essa parte a gente fala glória a Deus, mas queria gritar misericórdia. O que eu estou falando é que Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas nunca vai revelar um processo. Aliás, se Deus mostrasse o teu próximo capítulo, essa mesma data daqui a um ano, nesse painel, mostrar o que Ele faria se você decidir tirar o pé para fora do barco para andar sobre as águas, você não acreditaria naquilo que Deus faria. Só que posso te falar uma coisa: milagre não se explica, milagre se vive. E Deus vai te dar uma direção sem te dar uma explicação. Sabe qual é o nosso problema? Que na maioria das vezes a gente fica paralisado perante as promessas de Deus, porque a gente está sempre tentando entender como é que Ele vai fazer. Ok, Jesus já me chamou para andar sobre as águas, pastor, mas como é que Ele vai fazer isso? Irmão, deixa eu te falar algo. Não se preocupa com como, porque tem momentos que Ele vai te chamar para andar sobre o mar, para andar com Ele, mas em outros Ele vai abrir as águas para você passar em meio ao mar. Não entenda a lógica de um milagre, porque mais importante do que o como vai acontecer é o quem foi que te falou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e toda palavra que Ele tem sobre a sua vida já aconteceu. Eu preciso voltar alguns versículos dessa palavra. Nós começamos no 22, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, começa dizendo que os discípulos vão até Jesus para dar a Ele a notícia de que João Batista, quem? Havia sido morto, degolado, decapitado pelo rei Herodes. Quando os discípulos dão essa notícia para Jesus, Jesus recebe a notícia de que aquele a quem Ele amava, aquele a quem o anunciava, aquele a quem havia batizado Jesus nas águas, ele havia sido morto. Então Jesus entra para dentro de um barco e se retira para o meio do mar sozinho. Mas então uma multidão seguia Jesus, porque sabia os milagres que Ele fazia, e a multidão começa a clamar por Jesus. E Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam até Jesus e falam para Ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde aos discípulos: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Guarde isso para você. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. E a fome que eu estou te falando não é nem do que você vai comer o lanche mais tarde no culto, não. A fome que eu estou falando é de um vazio que existe dentro de nós, que é exatamente do tamanho da eternidade. E se para essa conferência você sente que você chegou com algum vazio, fique tranquilo, porque você não vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui transbordando da vida de Deus.
preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Se prepara para voltar para tua casa transbordando, se prepara para entrar naquela empresa segunda-feira transbordando, se prepara para ir para aquela faculdade transbordando. Tem gente que vai olhar para você e vai falar: tem um brilho diferente, tem alguma coisa diferente. Quem não entende vai dizer: tem uma energia diferente. E você vai falar: essa energia tem nome, e ela se chama Espírito Santo de Deus. Então Jesus, sabendo que os discípulos já estavam impacientes e inquietos, e aqui eu entro no versículo 22 da palavra, Jesus vai dizer, e ordenou Jesus, olha o que a Bíblia está falando para nós, repita comigo: e ordenou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que Jesus vai te falar com jeitinho, tem coisas que Deus vai te pedir com carinho, mas tem coisas que Deus vai te mandar fazer. Pedro, entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. Ô Jesus, espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Pedro morreu, aliás, João Batista morreu. Deixa eu te falar uma coisa, tarde pra caramba, lugar deserto, já curou, já todo mundo comeu, vamos embora para casa. Entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. Não, Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, vamos andando, vamos voltar para... Entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. O teu problema e o meu problema é que na maioria das vezes a gente tenta ficar negociando com Deus. E sabe qual a diferença minha e sua para Deus? Que Deus já nos viu no futuro, e os planos deles é muito maior do que os nossos, o caminho dele é muito melhor do que o nosso, e a gente fica tentando teimar. Só que deixa eu te falar uma coisa, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e todos os seus dias foram escritos pelas mãos dele. Então ainda que você não entenda, você precisa confiar. E Pedro então, naquele momento em que ele podia desconfiar, questionar, Pedro obedece. E guarde algo para você, toda vez que você fizer algo novo para Jesus, você vai ver sempre Jesus fazendo algo novo para você. Por que, pastor? Porque quando Pedro obedece, no meio do caminho uma tempestade encontra por Pedro, e talvez você ouviu Jesus falando para você: vai filho, começa esse negócio que eu vou abençoar, vai filha, marca a data do casamento, pode casar que eu vou fazer tudo acontecer. Vai filho, muda para esse lugar, vai filho, começa a pregar, vai filho, entra nessa faculdade. Você ouviu Jesus falando para você: vem andar sobre as águas comigo. Mas de repente uma tempestade encontrou por você, e você precisa entender que aquilo que você chama de adversidade, os céus estão chamando de oportunidade. Aquilo que você está chamando de adversidade, o céu está chamando de oportunidade. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Não, quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, seja mais bíblico, ok. Leão para Daniel, oposição ou oportunidade? Oposição ou oportunidade? Oportunidade. Golias para Davi, oposição ou oportunidade? Fornalha para os 3 jovens, oposição ou oportunidade? Você precisa começar a enxergar as coisas a partir da perspectiva do céu, porque aquilo que você está chamando de tempestade, Deus está falando: não é tempestade, é treino, porque eu estou liberando gigantes para te habilitar para a tua próxima estação. Davi primeiro matou urso, de leão e depois um gigante, e a cada novo nível um novo gigante se levanta. Mas eu estou aqui como boca de Deus para te falar: se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que você chama de tempestade, Deus está chamando de treino. E diga para quem está do teu lado: fica tranquilo, todo temporal é temporário. A luta que você está passando tem começo, tem meio e tem aprendizado. Porque talvez você chegou aqui dizendo: ah Felipe, mas está doendo tanto, você não tem ideia do que eu estou passando, está doendo tanto. Lembra quando você tinha 10, 11, 12, 13 anos de idade, você sentia dores no punho, no cotovelo, no ombro? Lembra dessas dores? Eram as famosas dores A dor que você está sentindo não é para te machucar, mas é para te esticar. Porque quando Deus olhou para você, Ele falou: eu nunca disse que te daria uma bênção, mas eu sempre garanti que eu faria de você a própria bênção.
E quando Deus olhou para você, Ele falou: a tua capacidade ainda é curta para aquilo que eu tenho para fazer. Então Deus está falando para alguém aqui nessa tarde, Emaús: filho, filha, aguenta um pouquinho mais, porque eu estou usando dessa situação para moldar você. Eu estou expandindo um pouquinho mais, porque eu vou derramar vinho novo, e vinho novo ou te expande ou te explode. Então aguenta firme, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então quando você faz algo novo para Jesus, Jesus faz algo novo para você. E no meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer por onde você menos espera. Porque a Bíblia vai falar que quando os discípulos estavam dentro de um barco em meio a uma tempestade, a Bíblia diz que Jesus apareceu dentro de um outro barco remando até eles, correto? Não. A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu num jet ski para encontrá-los, correto? Não. A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu andando por sobre as... Olha Jesus falando para Pedro: Pedro, olha para mim, o vento forte não pode me derrubar e não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, as muitas águas não podem me afundar e também não vão afundar você. Pedro, olha para mim, porque nesse capítulo da tua história, você pode estar no meio de uma tempestade, mas no próximo capítulo vai estar andando sobre as águas comigo. Só que o problema é que toda vez que a gente vai viver algo novo, a gente se depara com algo desconhecido. E tudo que é desconhecido para nós vai gerar um sentimento chamado medo. E aqui vai a segunda chave dessa passagem. E a segunda chave é: enfrente os seus medos todos os dias. Olha para quem está do teu lado, diga com amor para essa pessoa, fala assim: ó, está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. E posso te dar um bom conselho? A partir de amanhã já é um excelente dia para você confundir o inimigo. Como é que é, pastor? Amanhã é domingo não é como termina a semana, domingo é como começa a semana. E se o seu domingo for incrível, imagina só o que espera para você: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então amanhã, sai da tua cama e já começa falando: bom dia, Espírito Santo. Respira fundo, olha para o alto, e o diabo vai olhar para você e falar: não, hoje era dia de angústia, hoje era dia de depressão, hoje era dia de tristeza. Mas os anjos e os céus vão olhar para você e vai falar: levantou e levantou com autoridade, levantou e levantou com ousadia, levantou e levantou com intrepidez, levantou e levantou para sair do barco e andar sobre as águas com Jesus. E posso falar algo com temor diante desse altar? Sabe, não adianta a gente ficar vindo para a conferência. Está na hora da gente parar de achar que é só ler Bíblia, é só oração. Irmão, isso é a coisa mais básica do cristianismo. Não tem como. Mas a pergunta é: será que você não está inofensível demais para o inferno? Será que você não está um crente muito café com leite? Será que as pessoas do teu trabalho sabem aquilo que você carrega dentro de você? Será que as pessoas da tua vizinhança já conheceu alguma face de Jesus através de um ato de bondade que veio das tuas mãos? Irmão, ouça isso: o diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. O diabo só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você fazer. O diabo não quer que você pare de orar. O diabo só quer que você não ouça aquilo que os céus estão falando para você. O diabo não quer te tirar, te colocar para fora da igreja. Não, o diabo só quer te colocar numa posição de morno dentro da igreja. Por isso está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Por que mais esperto do que o diabo? Porque o diabo só quer colocar uma plantinha do medo, uma sementinha do medo dentro do teu coração. Porque toda vez que o inferno olha para um cristão que tem medo, ele vai sempre falar: esse aí está com medo? Pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha, pode dizimar, pode ofertar, pode servir, pode ser líder de célula, pode pregar, pode fazer o que quiser. Enquanto tiver medo, nunca vai ser quem Deus criou para ser. A minha pergunta para você seria essa: quem você seria se você não tivesse medo? Aonde você estaria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Pastor, eu tenho tanto medo do que os outros vão falar, eu tenho tanto medo do que os outros vão pensar, eu tenho tanto medo de não dar certo. Pastor, sabe o que é? Os meus avós casaram, separaram, os meus pais casaram, separaram. Pois bem, a primeira geração da quebra do ciclo é sua. Você vai ser a geração que vai dar certo na tua casa, para as próximas famílias que virão através de você. Irmão, a partir de hoje, pare de fazer da tua dor o teu devocional, mas use das tuas feridas para se tornar cura na vida de alguém.
A vida é feita de gente que fere e de gente que cura. Pessoas feridas sempre vão ferir, pessoas curadas sempre vão sarar. Então ouça isso. O contrário de medo é O contrário de medo é O contrário de medo é coragem? Não, o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo significa fé. Porque tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. Tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não provou, não experimentou, não vivenciou. Só que medo é a linguagem que o inferno usa para te paralisar. E fé é a linguagem que Deus usa para poder te habilitar. Se você crê, tudo é possível ao que crê. O medo enxerga aquilo que o homem vê, mas a fé vê aquilo que Deus viu. A partir de hoje, não tem uma mentalidade de medo, porque o medo vai sempre gritar, é um fantasma. Mas a fé vai sempre dizer, Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Sabe, eu não sei você, mas as estações que eu venho vivendo são estações constantes de frio na barriga. E para mim, essa é a prova de que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha história. Não por conta do frio na barriga, mas é porque se eu pela minha própria vontade e desejo pudesse escolher, eu nunca estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Tudo que eu queria não ser, é o que eu sou hoje. Mas sabe quando a gente para de guerrear com Deus? E a gente fala, não, ok, eu vou me render à tua vontade. E eu me lembro que quando tudo isso começou, eu recebi um convite para ministrar em uma conferência. E eu nem pregava naquela época. E era uma conferência que ia ter pastores renomados pregando nela. E eu lembro que quando me ligaram, aquele pastor me ligou, ele falou, Felipe, será que você poderia vir na conferência? Vai ser em tal lugar, o dia assim. Eu falei para ele, pastor, só um minutinho que eu vou consultar minha agenda e eu já retorno. Eu nem tinha agenda. Quando eu desligo o telefone, eu ligo para um amigo. Eu falo assim, cara, eu recebi um convite para pregar numa conferência, mas eu vou ligar e vou falar que eu não vou, porque eu estou com medo. Ele falou, pois então, você vai sim, porque antes do convite vindo do pastor, primeiro veio de Deus, e depois se o pastor te chamou, ele sabe o que você carrega. Então, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, prepara a tua mensagem, separa a tua roupa e vai para essa conferência para ministrar essa passagem. Eu falei, tá legal, foi até bom te ouvir, mas eu ainda estou com medo. Ele falou, então guarde essa frase para você. Toda vez que você tiver situações como essa, se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? Como é que é? Se der medo? Não, vamos juntos. Se der medo? Bom, peguei essa palavra para mim e falei, pronto, lindo, maravilhoso. E né? Quase eu fui na frente do espelho e comecei a fazer yes, yes, yes. Fui me ativar. Preparei a minha roupa, preparei uma mensagem, fui para o aeroporto, despachei a minha mala. Cheguei no aeroporto, despachei a mala, sentei no avião na poltrona, afivelei os cintos. Mas parece que na poltrona do lado se assentou a voz do medo. E todos os dias vai bater a porta do nosso coração a voz da fé e a voz do medo. É você quem decide para quem você vai abrir para entrar. A voz do medo começa a falar comigo, Felipe, você não pode. Você não pode porque tem gente melhor. Você não pode porque tem gente mais habilitada, tem gente mais capacitada, tem gente que sabe muito mais do que você. Mas o Espírito Santo logo vem em seguida e diz, Felipe, fica tranquilo, porque Filipenses 4,13 diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo continua falando comigo, e ela fala, você não vai dar conta, você é fraco demais, você é falho demais, isso é pesado demais para você, você é um fracote. Mas a voz da fé vai sempre me lembrar, fica tranquilo, porque quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo continua falando comigo, ela insiste dizendo, se prepare para se frustrar, se prepare para ser envergonhado, se prepare para ver dando errado, se prepare para voltar entristecido. Mas a voz da fé vai sempre me dizer, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Então posso te falar uma coisa, irmão? Toda vez que a voz do medo e da fé bater na porta do teu coração, alimente a sua fé e faça com que os seus medos morram de fome. Naquele momento eu lembro que meu amigo me disse,
Felipe, se der medo, se der medo. Aí o Espírito Santo fala no meu coração, legal a frase, hein? PNL, inteligência emocional, legal, bacana. Posta no Facebook, lança no grupo do WhatsApp da família, sabe, com aquela flor, bom dia, se der medo vai com medo mesmo. Sabe aquele meme que sua tia manda no grupo da família? O Espírito Santo falou assim, Felipe, em situações de medo, você não precisa de frase de efeito. O que você precisa é saber o que a minha palavra declara ao teu respeito. E a palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo... Perfeito amor? Sim, o perfeito amor é aquele que me amou primeiro, o nome dele é Jesus. Tem pentecostal aqui? Não, tem pentecostal aqui? Vamos ver, quem lembra da Cassiane? Você viu que diminuiu? Geração aí, né? 2000, lembra? Cassi quem? Aí eu comecei a lembrar. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as coisas. Vamos ver se vocês sabem. Eu acho que tem crente aqui, vai. O que ele faz? Comece a cantar. Mais uma vez, vai, Deus vai na frente, de novo. Deus vai na frente. Levante suas mãos, levante suas mãos. Eu quero te ouvir, vamos. Caminha contigo de noite ou de dia. Comece a cantar com muito. Então, povo pentecostal aqui, aplauda ele o mais alto que você puder. Que é isso? Agora eu vi que tem crente aqui, viu, pastor Vinícius? Tem uns canela de fogo aqui no meio. Pastor, eu estou com medo. Deus já mandou eu começar. Deus já mandou eu empreender, Deus já mandou eu entrar naquela faculdade, Deus já mandou eu começar o meu ministério, mas eu estou com medo. Está com medo? Coloca Jesus no começo, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Ei, Emaús, levante suas mãos. Eu quero declarar essa palavra. A partir de hoje, todo espírito de covardia está caindo por terra. A partir de hoje, o medo não vai mais te paralisar. A partir de hoje, tudo aquilo que estava paralisado vai ganhar força na tua vida, e você vai andar sobre as águas com Jesus. Só quem crê nisso, faça barulho aplaudindo a Ele. Aplauda Ele. Aleluia. Se der medo, não vai com medo não. Se der medo, vai com Jesus. Porque quem coloca Jesus no começo, vê Jesus cuidando de tudo até o final. Sabe, está na hora da gente parar de viver feito um mendigo espiritual. Quem está comigo aqui? Isso é som de chuva? Então tem céus abertos sobre nós. Está na hora de pararmos de viver feito mendigos espirituais. Irmão, não tem nada de errado você desfrutar da provisão de Deus, mas essa é só uma das faces dele. Tem gente que está sobrevivendo, e Deus não veio para que você sobreviva. Ele veio para te trazer vida, e vida em abundância. No meio das suas tempestades, não ore pedindo a Deus para acalmá-las. Senhor, me leva para a beira da praia. Senhor, me tire do meio dessa ventania. Não. No meio das suas tempestades, tenha a ousadia e a mentalidade de fazer história com Deus, dizendo: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E essa é a terceira e a última chave dessa mensagem. E esse é aquele momento que você faz tudo bem? Vamos lá? Terceira e última chave dessa mensagem. Vamos de novo, vai. Terceira e última chave dessa mensagem. Espírito da falsidade. Repita comigo: passos. Tem que ser melhor. Passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Ok, 12 pessoas. Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Olha o silêncio da morte.
Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. Sabe qual é o nosso problema? A maior incoerência da nossa juventude, da nossa geração é essa: querer passar a eternidade com Cristo e não ter tempo para Ele na eternidade. Aí vem para a igreja, levanta as mãos e canta: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando a vida como? Em 2 horas de cultos semanais? Quando a gente olha para a vida dos discípulos e dos apóstolos, o que afinal de contas é gastar nossa vida para Ele? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É falar não para as nossas vontades, é falar não para a nossa carnalidade e falar sim para o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então, quando a gente vê para essa história, a gente vê 11 homens que gritaram de medo que era um fantasma, mas somente um homem disse: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E eu estou aqui para te falar: você vai ser minoria na tua casa, você vai ser minoria no meio do teu trabalho, você vai ser minoria em Goiânia. Por quê? Porque você vai fazer o que ninguém está fazendo, mas também vai viver o que ninguém está vivendo. Ai pastor, mas não é fácil fazer isso não. Pois é. Sabe, o passo de fé mais difícil que a gente vai dar, sabe qual é? O primeiro, porque ele vai ser o mais alto. Depois, na escada da fé, a caminhada é de glória em glória, de vitória em vitória. Por que você está falando isso, pastor? Porque em outra ocasião no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai falar que Pedro, um pescador experiente, ele lança as redes a madrugada toda, mas nada pescou. Quando ele volta para a beira da praia, ele se encontra com Jesus. E eu amo isso, porque um encontro com Jesus muda tudo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, volta para o mar, mas vai num lugar onde você não foi e faça algo que você ainda não fez, mas sob minha palavra, lança as suas redes. Deixa eu trazer uma observação. Pedro voltou no mesmo barco, no mesmo mar, usando as mesmas redes. Quem foi que te disse que para você viver algo novo você tem que mudar de cidade? Quem foi que te disse que para você viver algo novo você tem que mudar de igreja? Quem foi que te disse que para você viver algo novo você tem que quebrar a tua aliança para começar um novo relacionamento? Irmão, para você viver algo novo você só precisa viver e receber uma palavra de Deus. Sob minha palavra lança as suas redes. Porque sabe qual é o fundamento da fé? Que toda palavra liberada é uma realidade criada. Eu precisava de pelo menos 10 pessoas para pegar isso. Toda palavra liberada é uma realidade criada. Pastor, boiei, ok. E no princípio Deus disse: haja luz, e então o milagre que você não viveu ainda está na palavra que você não expressou. A porta que ainda não se abriu está na palavra que você ainda não profetizou. Por isso tome cuidado pelas suas palavras, com as palavras que você tem falado nesses dias. E quando Pedro recebe a palavra de Jesus, ele lança as redes. E a Bíblia vai falar que um barco não deu conta, senão 2 tiveram que puxar as redes. Quando Pedro vive essa experiência, ele pensa: pronto, para mim está beleza, já defini. Superficialidade para mim nunca mais. O raso para mim nunca mais. O morno para mim nunca mais. Por quê? Eu quero viver vida e vida em abundância. Então, no meio de uma tempestade, Pedro tem a ousadia de dizer: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi? Vem. Se você não guardar nada dessa mensagem, não se esqueça disso. Quando Jesus disse vem, entra comigo na palavra. Era madrugada, não tinha luz suficiente. Pedro não olha as roupas e fala: é as vestes de Jesus. Pedro não olha a sandália e fala: são os pés de Jesus. Pedro não olha para o rosto e fala: é a face de Jesus. Não. Naquela ocasião, o vento soprava contrário, não tinha luz suficiente, o barco estava açoitado pelas ondas. Mas quando Jesus disse vem, Pedro não viu quem falou, Pedro ouviu quem falou. E a Bíblia vai nos dizer que a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da depressão, a voz da rejeição, a voz da angústia, a voz do medo, a voz das mentiras, dos sofismas, dos dardos inflamáveis que vêm sobre a sua mente? Não, irmão, tudo isso é só um ruído. A partir de hoje Deus está aumentando um pouco mais a frequência do volume, e você vai ouvir dia após dia: tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então, quando Pedro ouviu Jesus falar, Pedro entendeu que o comando de Deus nunca foi olhos, sempre foi ouvidos. Ai pastor, como é que é?
Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente está orando pedindo para Deus mostrar, e Deus está falando, eu não vou mostrar, eu já falei. A caminhada com Cristo é, vai na frente que no caminho eu te explico. Coloca o pé que eu vou colocar o chão para você pisar. E você está esperando o momento perfeito para começar algumas coisas. E tem gente que esperou tanto o momento perfeito para começar, que morreu sem nunca ter feito nada. Então eu posso te falar uma coisa, o comando de Deus não é olhos, é ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Quantas vezes Deus vai ter que repetir aquilo que Ele já te falou? Ele já falou, vem filho, bora, vamos andar sobre as águas. Vamos filho, vamos, é a empresa, vamos, começa. Vai filho, é o ministério, começa. Deus não pode abençoar nada daquilo que você ainda não começou. E quando Pedro ouve Jesus dizendo vem, Pedro tira o pé para fora do barco e então começa a andar sobre as... Não, naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque quem tem uma palavra tem a garantia de que já deu tudo certo. Se você tem o vem de Jesus, não importa se o dólar está alto, se o dólar está baixo, se quem está no poder, como é que está a economia, como é que está as circunstâncias. Se Jesus falou vem, Ele é a garantia de que já deu tudo certo. E então Pedro tira o pé para fora do barco. E sabe qual é um dos nossos problemas em situações como essa? Que a gente começa a espiritualizar coisas que nem precisam ser espiritualizadas. Aliás, vou te falar algo, os homens mais espirituais que eu conheço são os homens mais simples que eu já conheci. Porque todo covarde vai espiritualizar coisas para se esconder por trás de uma falsa espiritualidade, para não revelar a sua covardia. E aí, lindão, vai começar a pregar quando? Ai pastor, sabe o que é? Estou me preparando um pouquinho mais. Ah, tá bom, espera Jesus voltar, depois você prega. E aí, vai começar nessa empresa quando? Ai pastor, sabe o que é? Ainda é pouco recurso para começar. Pois é, 5 pães e 2 peixes também era pouca comida. Mas tudo que é pouco na sua mão é pouco. Mas quando colocado na mão de Jesus, se torna o começo do maior milagre da tua vida. Vai marcar esse casamento quando? Ai, sabe o que é, pastor? Estamos esperando um pouquinho mais de recurso. E Deus está falando, marca a data, porque quando tiver data eu libero recurso para você casar. Irmão, ouça isso. Deus vai fazer tudo por você, menos a tua parte. Porque quem quer viver o que é sobrenatural, precisa antes fazer o que é natural. Quem te chama para andar sobre as águas é Jesus. Mas quem tira o pé para fora do barco é você. E nessa semana você vai tirar o pé para fora do barco. Nessa semana você vai olhar para a zona de conforto que você está inserido e você vai falar, Senhor, me sacode daqui, me tira desse círculo de amizade, me tira de ambientes que não são favoráveis. Acabou o tempo de você viver um ciclo onde nada acontece. Acabou o tempo de você ficar olhando gente sendo levantada e você não. A partir de hoje se prepare, porque Deus vai levantar tempestades que vão te fazer andar sobre as águas com Ele. E então Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre uma palavra. Mas em determinado momento a Bíblia vai dizer que Pedro tirou o foco daquele que disse vem. E então ele começou a afundar. Ei, quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando o trabalho do sonho começar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a porta se abrir, não se esqueça de quem te disse vem. Sabe, existe no nosso meio um espírito de sobrevivência. Deus não é teu empregado para você procurá-lo só quando você precisa. Deus é alguém que é relacional, Ele quer relacionamento diário. Bom dia Espírito Santo, chama Ele para entrar no seu carro, para ir para o trabalho com você, coloca Ele na mesa, no almoço junto com você, se relaciona com Ele. Ele não é a tua última escolha, Ele é a tua primeira opção. Quem está entendendo o que eu estou falando? E então quando Pedro tira o foco dele, ele começa a afundar. Sabe, aqui eu trago uma observação que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci. Um pastor pregando a mensagem uma vez, ele disse essa frase: igreja não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo sempre foi falar, pastor, com todo respeito, o senhor já andou sobre as águas? Pastor, com toda a cautela e com todo o carinho, o senhor conhece alguém além de Pedro e alguém além de Jesus que já andou sobre as águas? Posso falar? Ok, ninguém deixou falar, vou deixar para a próxima. Eu posso falar? Posso falar? O problema da nossa geração é que tem muita gente criticando e pouca gente construindo.
Sabe qual é o nosso problema? Tem surgido muitos movimentos no nosso meio, mas no meio de tudo que tem surgido, tem muita gente que se tornou legalista ao ponto de entrar em rede social para falar para os outros coisas que nunca falaria na cara dos outros. Tem gente comentando em rede social: ei, prega a Bíblia, prega Jesus, essa igreja é boate, são tudo desviados. Aí você entra no Instagram da pessoa, não tem convite para culto, não tem versículo bíblico, não tem palavra, não tem louvor, não tem adoração, ninguém nem sabe que é cristão, mas está criticando quem está pregando. O problema da nossa geração é que tem muita gente criticando e pouca gente construindo. Sabe o que Paulo vai dizer? Meus irmãos, quer que preguem do jeito certo ou do jeito errado, que o nome de Cristo seja glorificado. Posso falar algo com amor? Posso falar algo com amor? Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque falar do Pedro que afundou é fácil, mas difícil é tirar o pé para andar por sobre as águas com Jesus. Sabe, a gente vê uma geração que vem para culto para falar: ai, a conferência não foi tão boa não, né? Porque a palavra da Júnior eu gostei, mas a do Felipe não foi muito boa. Sabe, o louvor da manhã parece que foi melhor do que da noite. Deixa eu te falar uma coisa, o culto é racional. Se você não gostou, o problema é teu, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. É simples, irmão. Quem tem que gostar de culto é quem recebe o culto, louvor e adoração, e o nome dele é Jesus Cristo. Ai, não gostei da cor que o pastor colocou na parede, preta, né, meio estranha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se for para criticar, fique em casa, porque para criticar o diabo já faz isso. Eu quero ver quem vem para a igreja para falar assim: Vinícius, como é que eu faço para ser voluntário na igreja? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir com aquilo que Deus está fazendo? Sabe quando o problema começa no nosso meio? Quando tem muita gente se doendo e pouca gente se doando. Vou falar de novo, é muita gente dodói demais, está sempre se doendo, mas nunca está se doando. Saiu da igreja, por que estava tão feliz? Ai, fiquei uma semana de cama, ninguém me visitou. E quem foi que você visitou? Não sabe o que é, pastor? Enfrentei uma luta, ninguém nem orou por mim. E por quem foi que você orou? Não, pastor, passei uma dificuldade financeira, a igreja não me deu nenhuma cesta básica. E quem foi que você abençoou? Incoerência é a gente exigir dos outros aquilo que a gente mesmo não vive. Só que a partir de hoje aqui na Emaús vai ter um padrão. Olha para quem está do lado, fala assim: a partir de hoje você vai se doer de menos e vai se doar de mais. Porque aqui na Emaús tem um povo que é menos mimimi e mais reteté. Se tem um povo do reteté, faz barulho aí. É cada coisa que a gente vê nesse tempo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas a primeira crise que eu tive com crítica, eu fui falar para um amigo. Eu falei: cara, eu só estava pregando a mensagem, não aconteceu nada. Um bando de louco veio lá no meu Instagram me xingar: herege, coaching, anticristo, 666. O povo é amor, é amor puro. Aí meu amigo falou assim: Felipe, já percebeu a finalidade de um carteiro? Toda vez que ele tem uma carta, ele vai numa casa para entregar. E já percebeu que alguma dessas casas sempre tem um cachorro para latir? Aí ele falou assim: o carteiro não deixa de entregar a carta porque os cachorros estão latindo. Continue fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas te acusem, ainda que as pessoas não estejam em concordância, ei, eu não quero ser aplaudido pelos homens, eu quero ser aprovado por aquele que me chamou. Aleluia! E com isso eu encerro. Falsidade 2.0. Sabe, para mim a fé de Pedro não foi testada quando ele andou sobre as águas, mas para mim a fé de Pedro foi provada quando ele começa a afundar. Porque guarde isso para você: presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Vou falar de novo: presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Não faz sentido permanecer em um lugar que Deus já não está. E Deus não muda, mas Deus se move.
E debaixo da nuvem tem cuidado, tem provisão, tem graça, tem favor, tem tudo que eu e você precisa para desfrutar da plenitude que Cristo tem para nós. Mas quando Pedro começa a afundar, ele tinha duas escolhas. Guarde isso para você, eu encerro aqui. De um lado ele olha um barco com 11 homens, e do outro lado ele vê Jesus. E Pedro poderia muito bem ter falado: ei, discípulos, remem o barco até mim e me retirem desse mar. Ei, lancem para mim um bote salva-vidas, estendem para mim esse remo e me puxem dessas águas. Mas Pedro olha, de um lado 11 homens dentro de um barco, do outro Jesus, o que para os 11 homens era um fantasma. E quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: naquela zona de conforto nunca mais. Naquele ambiente onde nunca nada acontece, promessas de Deus, propósito de Deus, vontade de Deus, não, naquele lugar nunca mais. Nunca volte para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Nunca volte para pessoas a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de perto delas. Porque, pastor, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Quando Pedro poderia olhar para trás e gritar para os discípulos, sabe o que ele faz? Ele olha adiante. E é como se ele usasse as palavras do salmista dizendo: elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e fez a terra. E quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a sua mão. E se ele estendeu a sua mão, esse é um sinal de que ele estava por perto. Porque toda vez que Deus te der uma direção, sem te dar uma explicação, o primeiro que vai estar no lugar onde você vai chegar é o próprio Deus te esperando. Eu imagino que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, eu já sabia. Entra comigo. Pedro, eu já sabia. Todos os seus dias foram escritos pelas palmas das minhas mãos. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, Pedro. Pedro, nessa noite eu não queria te ver andando sobre as águas. Sua sombra vai curar, você vai pregar para 3.000 homens. Em meu nome vocês farão obras ainda maiores. Mas nessa noite, Pedro, eu só queria saber para quem é que você grita socorro. Nunca busque nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você. A mensagem crucial do Evangelho é Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, fica tranquilo, eu já sabia de tudo, mas o cair é do homem, só que o levantar, Pedro, o levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que te provisiona. O levantar é daquele que não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. O levantar é daquele que olha para o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. O levantar é de Deus.